Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandona, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos. Mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos, diante desta palestra virtual, possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Olá, amigos do Bezerra de Menezes Nosso Lar. Mais uma vez recebemos o convite e ficamos felizes, né, por sermos convocados para poder prestar algumas informações, para que todos nós tenhamos mais informação, mais opiniões, para podermos formar nós e assim, se Deus quiser, podemos tomar decisões que tragam felicidade para todos nós. O tema de hoje, né, ligado à doutrina espírita, mas vai partir mais diretamente do trecho do Evangelho, do qual eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí esse trecho está aí no Evangelho de Jesus, né? Se alguém quiser vir após mim, Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos passando aí, vamos relembrar, né, esses trechos daqui a pouquinho. Mas, enfim, o que a gente quer com isso? Queremos, assim, desenvolver meios e condições, os quais, sem eles, não poderemos, né, não se pode ver o reino de Deus na sua plenitude, que é o que a gente, todos nós almejamos, né? Ter uma relação, um contato, uma convivência com o Pai de forma plena. Então, a gente aqui, que a gente vai conversar, ajuda muito a gente chegar nesses aspectos. Bom, tudo isso a gente acredita que parte do aspecto de como orientar a nossa vida no plano geral do universo, porque estamos todos nós inseridos nesse universo, e segundo a ciência hoje, é um dos universos, né, mas que a gente se desenvolvendo, vamos ter a percepção mais ampla de todos esses universos e o que eles representam. E assim, orientando essa vida nesses universos, conhecendo e compreendendo o funcionamento das leis que regem esse universo e os demais. E, de acordo com o nosso amadurecimento, vamos tendo mais consciência deles. Tudo isso que nós vamos conversar está baseado na obra Elucidações Evangélicas, no trecho do Evangelho, e também na obra de André Luiz, como a gente vai ver lá na frente. Muito bem, relembrando aí o capítulo, né, de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 28, está aí. No versículo 24 diz o seguinte: Disse então Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E no 28 diz o seguinte: em verdade vos digo, alguns há entre os quais que se acham que não morrerão sem ter visto o Filho do Homem vindo ao seu reino. Assim diz Marcos e assim diz Lucas, com outras palavras que a gente não vai ler, mas que estão escritas aí no slide. Ok? Muito bem. Então, vamos destrinchar cada parte daquela. A primeira é se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ou seja, seguir o Cristo. Renuncia a si mesmo, ou seja, então, para mim, seguir o Cristo, como está bem claro aí, eu tenho que deixar de pensar, de agir da forma como eu ajo e segui-lo. Isso pegando a minha cruz e, como eu disse, segui-lo. Bom, o que representa cada trecho desse? O primeiro, se alguém quiser vir nas minhas pecadas, o primeiro passa a ser o renúncia da gente mesmo. O que significa essa renúncia? O que seria essa renúncia? Primeiro, um autoconhecimento para que a gente possa conhecer os defeitos e as virtudes. Esse autoconhecimento vai dizer quem é a gente mesmo. É o si mesmo que está falando aí. Porque muitas vezes a nossa vida é toda referenciada no externo. E quando a gente vai partir para dentro da gente mesmo, a gente muitas vezes fica muito receoso, fica com muito medo. Principalmente por causa dos defeitos. Das virtudes, nem tanto, porque virtude é uma beleza, né? Todo mundo gosta, a gente é incluído, a gente é aceito, mas quando se trata dos defeitos, a gente sempre coloca eles fora da gente. Eu sou defeituoso porque alguém me provocou, alguém fez isso comigo. Então, a gente resiste muito. Bom, sendo assim, entram os outros dois aspectos do trecho do Evangelho: tomar a cruz e seguir. Todos os dois significam dor, dificuldade e sofrimento. Como fala cruz, a gente já tem a referência como cruz é uma coisa que causa dor. Mas eles veem essa cruz é justamente em função das nossas escolhas inadequadas que se transformaram pelos hábitos em defeitos. Sendo assim, como é um defeito, eu tomo decisões baseadas nesse defeito e sofro mais ainda. E o outro aspecto é de seguir. Seguir Jesus é difícil, é doloroso, porque a condição de ação do Cristo é uma condição de fazer muitas vezes o que a gente acha que não está correto. Exemplo, se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Isso para a gente não tem lógico, não tem o mínimo cabimento, mas é uma atitude de Jesus. Se eu quiser segui-lo, ser igual a ele, qual o problema que vai gerar? Eu vou sentir dor porque eu vou oferecer minha face e depois de ter levado um tapa porque eu já não gostei dele inicialmente. Isso determina o seguinte: eu tenho duas escolhas. Ou eu cedo e não vou para essas dores, enfrentar essas dores, as dificuldades e sofrimentos, ou eu sigo Jesus, procurando ter as mesmas atitudes dele, procurando tê-lo como referência para que eu possa, aos poucos, ter as mesmas atitudes dele. E isso, aos poucos, vai me dar força, porque eu vou ampliar minha consciência no processo de autoconhecimento que eu fiz, lembram? Eu vou ampliar a consciência do que eu tenho e vou começar um trabalho de reajuste dessas coisas. Vou começar um trabalho de reajuste dessas coisas, não porque eu tenho que ser bom com os outros, mas porque eu, sendo melhor, automaticamente, eu devo gerar benefício para todos que estão à minha volta, que significa justamente o próximo. Mas para isso eu tenho que ter consciência de quem eu sou. E nessa conscientização, eu vou começar a ter percepções em vários níveis e dimensões. Nessas percepções, eu vou começar a seguir o Cristo de forma mais consciente, automaticamente gerando um ciclo virtuoso que, tendo mais consciência, eu vou percebendo em outros níveis, em outras dimensões, e vou tendo cada vez mais impulso de, fazendo essas coisas, melhorar e corrigir justamente cada vez mais tudo aquilo que em mim não é inadequado, mas que é meu e que eu tenho que reconhecer, e vou cada vez mais reforçando todas as minhas virtudes. Quanto mais virtudes, melhores relacionamentos, mais felicidade, mais benefício gerando para o próximo e cada vez mais percebendo em outras dimensões e compreendendo o mecanismo da lei, que é o objetivo disso aqui. Lembra? Eu quero ter meios pelos quais eu vou perceber melhor o reino de Deus, que significa totalidade.
Para isso eu tenho que conhecer as leis. Essas leis universais são as leis que regem todo o equilíbrio desses universos e representam o pensamento divino. Então eu vou ter um relacionamento cada vez mais estreito com meu Pai, que é o objetivo final de tudo isso. Viver com o nosso Pai na plenitude. Muito bem, então vamos analisar exemplos que André Luiz trouxe para nós, para que a gente possa estar referenciado e apoiado no início, na dedicação de fazer esse processo de mudança. Nós vamos encontrar aí no livro Mensageiros os personagens Aniceto, André Luiz e Vicente. Eles estão participando de uma atividade com o Aniceto, porque eles foram convidados para começar a fazer parte do grupo de trabalho, né? Isso está lá no livro dos Mensageiros. E aí o Aniceto convida os dois para poder fazer uma determinada atividade. E essa atividade está lá, no começo dela está no capítulo 15, que se chama A Viagem. A página está aí, o livro da edição, a edição do livro está aí, para que vocês possam aí fazer as suas pesquisas pessoais. Então vamos lá. Nesse capítulo, o Aniceto vai com André Luiz para determinado local. E aí começa. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, que é, no caso, a volitação, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. E alguma coisa que eu não podia compreender impediu-nos a volitação com facilidade. Bom, eles estavam utilizando uma metodologia de deslocamento própria da dimensão espiritual, que é justamente a volitação, porque a composição, né, do corpo dos espíritos lá menos densa permite esse tipo de deslocamento. E ele fala na sequência: creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor. Sim, o André Luiz e o Vicente tinham um determinado nível de maturidade, o Aniceto já tinha outro nível, então ele poderia ter continuado utilizando a volitação, mas que para o André Luiz e para o Vicente ia ser difícil, dada a condição de menor maturidade dos dois. Então aí ele faz o comentário, né? Será conveniente utilizarmos a locomoção? A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Eles estavam indo realizar uma atividade em Campo da Paz, que era uma espécie de um posto espiritual, de um pequeno núcleo espiritual, de uma pequena colônia espiritual, vamos assim dizer. E aí o André Luiz pergunta: mas o que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação do ambiente. E o Aniceto responde: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Bom, então, e já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Então, vocês vejam como a gente, por não ter consciência de que nós somos muito mais do que apenas um corpo físico, nós somos um corpo físico, um corpo espiritual, que é o perispírito, um campo de energia, que é a aura, e um espírito. O espírito é que comanda todos esses outros, porque se o meu corpo físico desaparece, o espírito permanece, o que ocorre no fenômeno da morte. O espírito desaparece, mas só uma dessas estruturas fica na Terra. É o corpo físico, que vai ser guardado no cemitério. Perispírito, o campo de energia e o espírito permanecem na dimensão espiritual, que é o caso dos três que estamos vendo aí, tendo atividade e tendo uma vida específica na dimensão espiritual. Mas a humanidade encarnada, em função de não ter consciência disso, gera energia, a mesma energia que gera o campo da nossa aura, que é feita dos nossos pensamentos, da forma como a gente pensa, isso irradia e se soma a todas as outras, formando todo um campo de energia e vibração em torno da nossa Terra. E como a nossa vida está voltada pura e simplesmente para as questões externas e não para o que é o essencial em nós, que é a essência espiritual, nossa essência espiritual, nós produzimos todo dia todo tipo de energia, haja visto que a gente vê nos noticiários, na televisão, nas redes sociais, em todo meio de comunicação, os tipos de assuntos, os tipos de temas que são projetados. Todos eles são criados primeiro na dimensão espiritual, para depois se materializar em palavras,
formas, em estruturas, e isso afeta incrivelmente a dimensão espiritual, formando esses espaços dos quais eles estão viajando aí agora, extremamente densos e de vibrações extremamente pesadas. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. Olha aí, olha o tipo de elemento que formou aí, uma sombra fumarenta. Imagina um incêndio, né? Aquela fumaça preta, mais ou menos uma coisa como aquela. E o Aniceto fala, sigamos. Nesse momento, ó bondade, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhado em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Era a primeira vez que me vesti de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, pessoal, olha só. O André Luiz e o Vicente eram espíritos que a gente pode considerar assim como nós. Tinham desencarnado lá pelos idos de 1950, 1940, mais ou menos nessa época, e foram para a dimensão espiritual, e a partir daí começaram um trabalho de autoconscientização, de autoconhecimento através das vivências e das experiências, muitas vezes doloridas, de encontro com espíritos que conviveram com eles na Terra. E aí, junto com isso, eles começaram também a desenvolver toda uma possibilidade de ação positiva para realizar alguma coisa em benefício daqueles que chegam na colônia espiritual ou das atividades naturais do dia a dia atinentes a cada um. Esse programa todo fez com que eles desenvolvessem toda uma condição interna, mas a principal delas é ter conhecimento de si mesmo, do que carrega, do espírito que é, com todos os seus defeitos, e não excluir isso, aceitar isso como um processo de auto-percepção, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quais são os efeitos? Esses que a gente já viu aí. O simples fato deles já estarem assim, chegando nessa situação e se colocando numa determinada posição mental, que é de trabalho, que é de atenção principalmente no que está fazendo, traz o resultado de toda essa luz que surge, característica de cada filho de Deus. Jesus já nos falou, vós sois luz. E nesse momento a gente já começa a perceber como isso é possível. E isso traz toda uma emotividade, toda uma sensibilidade, porque você imagina a gente mesmo se vendo iluminado, pessoal. Muitas vezes, quem já é trabalhador de casa espírita, ou quem já está no momento de prece, ou que tem atividades diárias de ação positiva, de criação positiva, de doação, de entrega, de bondade, muitas vezes já se ilumina dessa forma, mas só é visível para quem tem olhos de ver. Aqui, eles livres do corpo físico, traduzem isso com maior facilidade e também percebem com maior facilidade. Então, a emoção que vem. E aí o que a gente entende aqui? Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegria e de lágrimas. E provavelmente de agradecimento, né? de gratidão. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Então, pessoal, momentos de prece que às vezes a gente tem, de prece sincera, de prece de agradecimento, de prece de consciência, de prece de conscientização mesmo do nosso nível, das nossas condições, das limitações que temos, podem se traduzir em luminosidade. E o nosso corpo físico não deixa a gente perceber, mas quem está na dimensão espiritual percebe. Bom, algum tempo depois, né, as surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas. Então, eles chegaram no topo de uma montanha e de lá eles começaram uma situação de descida,
porque o campo da paz estava em determinada região do plano espiritual como um posto de socorro para ajudar as entidades que já tinham condições de, pelo despertar, pelo expurgo de energias mais densas, serem levadas para esses locais para poderem ser tratadas. Esse expurgo, pessoal, esse tipo de energia já era uma condição de energias que também bloqueavam toda a percepção, energias densas, que também faziam o processo de bloqueio da percepção daquilo que é mais etéreo, mais sublime, tanto na dimensão espiritual como a gente, vivendo fisicamente, também participa delas. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que eu conhecia. Eles perceberam também o tempo todo um clima estranho, né? Onde predominava o frio e a ausência de luz solar. Bom, descíamos sempre. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Olha só a produção mental de quantos vivem na Terra e também de todos aqueles que já desencarnados continuava tendo o mesmo padrão mental. Todos esses efeitos eram já situações oriundas da condição mental nossa e desses espíritos. Fundamente assombrado, comentei, à nossa frente sinto um novo mundo que me é totalmente desconhecido. Essas terras me surpreendem profundamente. Surpreende mesmo, porque ninguém imagina que a nossa produção mental possa gerar esse tipo de coisa. Porque a gente não tendo consciência de que tudo aquilo que a gente pensa vira uma criação, essa criação vai ser de acordo com os tipos de pensamento que estamos tendo. Quando eu assisto uma notícia, quando eu ouço algum comentário, quando eu participo de alguma discussão, quais são os pensamentos que eu tenho? Se eu estou num processo de autoconhecimento, de atenção plena no que eu estou fazendo, eu já sei que tipo de produção eu tenho. Se alguma coisa violenta se aproxima de mim, muitas vezes eu tenho reação de violência, o primeiro aspecto que vem é minha mente já movimentando essas energias de violência que eu carrego e que, se eu não estou atento, eu deixo que elas se manifestem exteriormente. Mas antes delas se manifestar exteriormente, elas já se manifestaram mentalmente no campo do pensamento. Se eu não reajo violentamente, essas energias já estão sendo irradiadas e se conectando com outros tipos de energia, dando força para outras pessoas que também têm o mesmo campo do pensamento. Isso produz todos esses efeitos, que aí, como a gente não tem consciência, surpreendem. O próprio André Luiz, que vinha atuando dentro da colônia espiritual, ele sempre via todas essas situações das pessoas contarem para ele quando chegavam, né, nos programas de trabalho do qual ele estava fazendo parte, das equipes de trabalho da qual ele estava fazendo parte. Então, as pessoas contavam. Agora, ele saiu para ir em loco, né, convidado pelo Aniceto. E aí ele começou. Primeira coisa a perceber são os ambientes. Depois é que ele vai encontrar com os espíritos que geram, inclusive, esses tipos de vibração. E isso, espíritos já desencarnados. Porque o fato de eu desencarnar não faz uma mudança em mim. Eu desencarno, deixo estrutura física aqui na Terra, mas a minha estrutura emocional, a minha estrutura sentimental, meu perispírito, todo o meu campo da aura vai junto comigo e eu continuo tendo os mesmos pensamentos e estabelecendo esse tipo de criação. Como se você lê na continuação da obra, você vê vários casos. Ou em outros livros do André Luiz, você vê vários casos. Então, tudo isso assombrava o André Luiz. Assombrou quando ele se iluminou, por causa da condição vibratória que ele carregava, e assombra ele pelas criações dessas almas que estão em desequilíbrio. Aí o Aniceto responde para ele, né? Todo esse mundo que vemos é continuação de nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Então, nós todos que estamos aqui, estamos gradativamente, pelo esforço que a gente vai procurar fazer para amadurecer, perceber isso em algumas poucas expressões. O médium,
ele já consegue fazer isso de forma inconsciente, porque isso é muito, muito desenvolvido nele, apesar de não ser consciente, mas é desenvolvido nele. Então, ele consegue perceber. Agora, alguns de nós não conseguem perceber. E, como nós outros que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, do ponto de vista encarnado, eu posso, através da mediunidade, perceber algum tipo de energia e perceber algumas entidades. Eles, por suas vezes, percebem também algum tipo de entidade superior, porque essas entidades superiores, pela condição de maturidade e vibração que elas têm, elas também só se apresentam quando entendem que isso é útil. Então, vocês vejam que essa gradação varia mesmo de acordo com o amadurecimento de cada espírito. André Luiz e Vicente percebem no nível, Aniceto percebe no outro nível, e esses outros espíritos também percebem níveis que vai cada vez mais abrangendo um todo, trazendo a maior consciência do que é esse universo da dimensão espiritual, que já é um universo diferente do universo que a gente vive, o universo material, e como a gente falou no início, os vários universos, ou tudo aquilo que compõe aquilo que a gente pode chamar do reino de Deus, que é o que a gente deseja que todos nós possamos ver, até a gente alcançar a plenitude divina. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações. Então, o nosso equipamento físico só consegue perceber em determinado nível. Os nossos sentidos só conseguem perceber em determinado nível, até determinado nível de vibração. A nossa mediunidade, que é o sexto sentido, já consegue perceber um pouco acima disso aí, mas a gente pode ver que nem todos têm isso, vamos assim dizer, consciente e desenvolvido. Isso é um desenvolvimento biológico que todo ser encarnado tem, a possibilidade do sexto sentido. Uns percebem mais do que outros, como uns também percebem o sabor mais do que outros, como outros conseguem enxergar mais do que outros, como outros têm maior sensibilidade de tato do que outros, assim sucessivamente. O sexto sentido também é assim. Eu posso perceber no meu sexto sentido uma alteração vibratória, que dá uma reação no meu corpo, como eu posso perceber já enxergando essa manifestação vibratória num campo de dimensão diferente do que esse que a gente. Então, são flutuações, são estados de sensibilidade que variam, né? Mas que podem fazer parte, que fazem parte da nossa percepção, como eu chamo de percepção humana. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Então, os nossos sentidos físicos, como eles falam, têm uma grande limitação no que diz respeito a isso. Mas isso é reforçado justamente pelo fato de a gente não ter um interesse ou não buscar conhecer o que são essas realidades espirituais, até porque o medo rege muito essas situações, né? Deixamos muitas vezes de ter experiências extrafísicas justamente por causa do medo. Esse medo tem várias origens, mas, enfim, o medo é um aspecto que faz com que a gente não perceba no outro nível. E aí a gente vai ficando cada vez mais limitado no que se diz respeito, no que diz respeito a justamente essa questão de poder perceber as coisas mais amplamente. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Exatamente, como a gente falou, são vários universos. Essas esferas, cada uma delas produz os seus benefícios, produz o seu conhecimento, que a partir do momento em que eu procuro desenvolver essa sensibilidade, procuro desenvolver essa autoconsciência, eu vou conseguir perceber. E conseguindo perceber, eu vou compreender como é que funciona todo o equilíbrio do universo naquilo que diz respeito às coisas que eu tenho que amadurecer e ser cada vez melhor. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. Então, a gente vai perceber, pessoal, de acordo com a nossa maturidade. E a nossa maturidade vai depender da compreensão de como funciona essas leis universais.
Qual é o mecanismo? Qual é a parte dinâmica desse processo? Qual é a parte estática do funcionamento desse universo? Qual é a parte consciencial do desenvolvimento desse universo? Quais são as leis que regem a harmonia, a interação das pessoas, dos sentimentos? Isso que a gente tem que desenvolver, e a partir do momento em que a gente consegue desenvolver isso, a gente vai conseguir perceber e entender melhor tudo aquilo que a gente está inserido, e inclusive o porquê que nós vivemos as experiências que nós vivemos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perder os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, vocês vejam, muitas vezes eu percebo que determinada coisa aconteceu e dentro do meu padrão, dentro da minha maturidade, eu já encaixo isso dentro de uma consideração e de um julgamento. Se eu consigo compreender mais amplamente como funcionam as leis divinas, os mecanismos de amor pelos quais leis por Deus, dentro da sua perfeição, desenvolveu, eu estou inserido nelas, eu vou compreender o porquê que eu sofro, por que eu estou passando por determinada experiência, por que eu estou tendo um determinado relacionamento, por que eu tenho determinada doença. E aí eu vou conseguir perceber essas coisas de forma mais amplas, se eu me dedicar a elas, e aí eu vou poder enxergar as coisas cada vez num nível maior de compreensão. É isso que se espera. Então, como diz aqui, é da lei que não devemos ver senão que possamos observar com proveito, muitas vezes a forma como a gente vê e julga as pessoas de forma negativa vai cada vez mais limitando a minha forma de ver. Então, preciso urgentemente fazer um processo de autoconhecimento tal, que eu conhecendo os meus defeitos, conhecendo a forma como eu enxergo as situações que podem conter um determinado nível de sujeira e de limitação, e aí eu poder, sabendo disso, me livrar disso, desenvolver isso, amadurecer isso, conhecer melhor isso, fazer os trabalhos de mudança de hábito que são necessários para mim, para que isso tudo vá se deixando de ser alimentado automaticamente e eu possa ir penetrar noutros campos, noutros níveis de percepção. E penetrando nesses outros níveis de percepção, eu posso encontrar a felicidade que eu tanto almejo, posso encontrar melhores relações com o próximo e possa ser mais feliz. Então, lá no final do trechinho, ele fala assim: em verdade vos digo que entre os que aqui se acham, alguns há que não morrerão sem que tenham visto o reino de Deus. Isso significa, pessoal, que essas pessoas não são especiais. São pessoas que, pela compreensão e pelo sentimento de que devem se desenvolver mais, começam a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, para saberem justamente o que estão carregando, quais são esses elementos que têm que carregar para a mudança de hábito, que representa esses elementos, a cruz, seguindo Jesus, nos exemplos, nas ilustrações, nas observações, nas explicações, para que aí sim a gente possa, compreendendo melhor todos os mecanismos da lei de Deus, ser um cidadão melhor. E sendo um cidadão melhor, toda a nossa produção mental vai se alterar e vai alterar significativamente o mundo à nossa volta, influenciando-nos uns aos outros de forma mais positiva. E aquelas paisagens todas que a espiritualidade deve trabalhar constantemente para poder manter um equilíbrio, para que essa poluição não venha nos afetar mais fortemente, possa ser clareada, limpa, saneada, e a gente possa, dentro de um ciclo de irradiar e receber irradiação positiva, ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Então, pessoal, aqui a gente conclui o nosso estudo. Rogando a todos que, dentro da sequência que foi explicada aí, este trecho do Evangelho, né,
se a gente quiser vir após Jesus, né, que a gente possa renunciar a nós mesmos, renunciar a essas tantas decisões que foram tomadas dentro de uma condição de vivência em épocas passadas que exigiram da gente situações de decisão mais primitiva, ações mais contundentes, mais violentas, possam ir se alterando em relação ao exemplo positivo de Jesus, que significa segui-lo, e esse ciclo virtuoso de seguir Jesus, amadurecer e ter força para poder vencer hábitos e assim sucessivamente, possam dar para nós mais força para a gente superar toda a dor, todas as dificuldades que temos enfrentado atualmente. E isso também possa significar uma produção mental mais positiva, mais pacífica, mais saudável, para auxiliar não só a nossa casa, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, nosso continente, nosso planeta. Nosso planeta está precisando muito, porque como a gente viu lá nas ideias, aquela viagem no junto com a Aniceto, aquela produção mental, imagine a produção mental que está sendo feita na região da Ásia, pessoal. Imagina. Então, tendo consciência, a gente pode colaborar, a gente, se juntando a outros, para que a gente possa combater um pouco dessa energia tão pesada, tão difícil, que é a energia da guerra. Agradeço a vocês a paciência, mais uma vez a compreensão, nos perdoando aí dos nossos deslizes durante a aula, durante essa exposição de informações, e a vocês e nos abençoe com suas preces. Obrigado por tudo, que Deus seja louvado, que assim seja. Vamos todos em paz. Olá, meus irmãos, como tem passado? Espero que todos estejam na paz de Jesus. Vamos à última parte? Não se esqueçam da água a ser fluidificada. Então vamos limpando o nosso coração de toda e qualquer mágoa, os nossos pensamentos, limpando a nós de cada energia negativa. E vamos nos sintonizando com o nosso querido Mestre, Jesus. Vamos respirar profundamente. E vamos rogar a Jesus pela nossa casa de oração, pedindo a proteção a todos os trabalhadores, frequentadores, aos nossos amigos virtuais, aqueles que nos acompanham. Pedindo ao Mestre querido muita energia para cada um. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, todos os povos, toda a humanidade. E vamos rogar, hoje especialmente, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, em depressão, em melancolia, alguns até com vontade de desistir do caminho. Vamos pedir ao Pai, ao Mestre querido, que ilumine e proteja cada um desses irmãos. Aqueles que passam por enfermidades, os que estão internados em hospitais, em UTIs, para que possam receber a visita de Jesus, renovando a sua força e a sua fé. Vamos pedir também por todos os nossos familiares e entes queridos, para que Jesus proteja cada um, aonde estiverem, para que eles tenham fortaleza diante das dificuldades. E vamos pedir a Jesus que visite o nosso lar nesse momento, trazendo ao nosso lar a sua luz, o seu amor, a sua
união, da sua proteção. Que o nosso querido Mestre Jesus chegue muito junto ao nosso coração nesse momento, nos renovando intimamente, nos fortalecendo, trazendo a fé que necessitamos para ultrapassar as dificuldades, trazendo a luz para iluminar a nossa caminhada, para que nos possamos sentir renovados, para que possamos sentir essa energia pura de Jesus, tocando o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Ajuda e ilumina aqueles que ainda não Te encontraram, Senhor, porque eles são os maiores necessitados da Tua luz, da Tua proteção. Porque nós que aqui estamos, nós já Te encontramos e trazemos o Senhor em nosso coração. Que Deus, nosso Pai, possa iluminar a todos os irmãos que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, por provações, expiações. Ilumina, Senhor, a cada um desses irmãos. Renova a fé para que possam continuar lutando e que possam vencer os obstáculos. Nós Te pedimos por todos os animais, especialmente aqueles que sofrem maus tratos, os que estão abandonados, porque são criaturas de Deus. Te pedimos com muito carinho pela juventude que aí se encontra, em que muitos dos nossos jovens se encontram perdidos. Ilumina esses nossos irmãozinhos, as crianças, para que não se deixem levar pelas ilusões da matéria, pelas ilusões das redes sociais, da internet, para que busquem a Ti, Senhor Jesus, em seus corações. Mestre amado, cura as enfermidades do espírito, da alma, que muitas vezes são ainda mais graves do que as enfermidades físicas. Traz o remédio espiritual que cada um de nós está necessitando. Ilumina as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos para que possamos continuar sempre em frente, sempre seguindo o Teu exemplo de amor e bondade. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Ah, meus irmãos, como é bom orar. Quem dera todas as pessoas soubessem o poder da oração. Que essa oração possa ter chegado até o coração de cada um de vocês e que permaneçam sempre na presença de Jesus. Que assim seja.